Então, os primeiros pruridos da sua organização psicofísica, pruridos eu procurei no dicionário mais cedo, quer dizer coceira, que eu não sabia, mas é. Porque a reumatismo a gente tem que estar com o dicionário, né? Eu já até achei que ia esquecer o que era. Então, as primeiras coceiras na sua organização material, ele põe-se a receitar e a distribuir passes fora do ambiente onde mal se reajusta. Então, a pessoa começou a ter mediunidade, já se acha a última hora do pacote, né? E já quer começar a dar receita, já quer dizer o que a pessoa tem que fazer de melhor na vida dela, porque o guia disse que isso, que aquilo, né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso daí. E que logo abandona, zangado com as advertências prudentes dos seus companheiros mais experientes, companheiros encarnados, né? Vão lá e dizem para ele, olha, não é assim, 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 e aí tu já fica louco da cabeça. Aos que, embora ainda exudem fluidos enfermos por todos os poros e incapazes de atender às necessidades imprescindíveis da sua própria família, atiram-se aflitos e afoitos ao trabalho mediúnico, né? Aos que, embora ainda exudem, quer dizer que eles estão cheios de fluidos deletérios, ruins, e aqueles fluidos estão ali saindo. Então tem pessoas que estão assim, cheias de fluido enfermo, e estão incapazes então de atender às necessidades da própria família e atiram-se ainda ao trabalho mediúnico, né? Isso é uma coisa assim, ó, que a gente sempre diz, o medianeiro que está passando por um processo obsessivo grave, né, ele primeiro precisa ser tratado. Então ele não vai trabalhar na mesa mediúnica, né? Ele vai primeiro ser tratado, ter um tratamento de desobsessão, depois de ele ser curado, ele vai para o trabalho mediúnico. Então primeiro ele precisa ser curado, né, daquela enfermidade, para depois trabalhar, né? Então ele não vai tá dando passagem para outros espíritos ou trabalhando com o seu guia. Primeiro ele precisa ser curado. Então é isso que quer dizer aqui. Então ele precisa de ajuda, né? Então às vezes a gente está numa situação em que a gente, em vez de estar apto a ajudar, a gente precisa primeiro ser ajudado. Né? Então eles se atiram ao trabalho mediúnico para o qual ainda não possuem credenciais, ou seja, ainda não estão aptos, nem se encontram devidamente preparados, a fim de cumprir a todo pano a missão espiritual de que se supõe seriamente investidos. A gente sempre fala, aí a gente falou isso no sábado, no estudo, sobre a questão da missão espiritual. Dificilmente nós encarnados aqui com mediunidade temos missão com a mediunidade. Nós temos mediunidade de tarefa, mediunidade kármica, mediunidade para trabalhar, para poder nos resgatar aqueles males que nós fizemos em vidas passadas. Nós não estamos aqui por lindas criaturas como o Chico Xavier, que nasceu com todas as mediunidades praticamente e veio para ajudar, veio com aquela missão. Nós aqui viemos com mediunidade de tarefa, mediunidade kármica. Então geralmente o médium fascinado, ele se acha em missão. Geralmente. A pessoa fascinada, ela acha que ela veio como portadora da Boa Nova, portadora das mensagens dos mentores espirituais. Geralmente quem é o que veio com missão, jamais vai dizer com missão. Vocês nunca viram dizer, já ouviram o Chico dizer nos vídeos dele, eu vim em missão para ajudar vocês. Não, porque geralmente o missionário é humilde, então ele jamais vai dizer, eu vim em missão salvá-los, meus irmãos, né? Então é isso aí por essa pergunta, gente. Alguém quer fazer alguma só uma coisa, colaboração? Pegar um gancho aí desse tema que o médium que vem em missão jamais vai falar uma coisa dessa. E o guia que se diz superior também não. Também não. Porque isso é muito importante, porque hoje em dia na internet a gente vê muita mensagem, muito, né, de entidades espirituais e tal, que mutas vezes a mensagem em si até é bem coerente, tem um tom bem realista e tal, mas se tu for analisar as entrelinhas,
muitas vezes ele deixa escapar que eu sou uma entidade de luz, ou eu sou enviado. Jamais uma entidade realmente superior vai se auto-intitular. Dificilmente. Dessa maneira. E às vezes até a própria mensagem, até o próprio médium, isso fala também nesse próprio livro Mediunismo, e a gente estudou isso há uns meses atrás, quando nós éramos 6, né? Que nem aquela novela do SBT. Quando nós éramos 6, nós estudamos essa parte da questão, às vezes até o próprio espírito, ele é um bom espírito e é missionário, e o médium, por sentir aquela influência espiritual grande, que usa do seu próprio animismo, ou seja, o próprio médium diz, eu sou um missionário. Às vezes o espírito não disse que era um missionário, mas o médium, na hora de traduzir a mensagem, traduziu como ser um missionário. Porque é toda a questão anímica. Isso a gente já estuda bastante, vamos estudar bastante futuramente de como se processa a mediunidade. Porque nem tudo aquilo que a gente fala quando está incorporado é do espírito, né? Tudo vai depender do grau de consciência ou inconsciência que tem o médium. E como hoje nós médiuns, nenhum é médium inconsciente, porque de acordo com os mentores espirituais, a inconsciência na mediunidade já ficou há 100 anos atrás, né? Quase, digamos que 1 a cada 1000 médiuns talvez hoje seja inconsciente, ou seja, a entidade vai incorporar e ele vai simplesmente apagar. Seria a mediunidade sonambúlica, que se chama, onde o médium é retirado do corpo e a entidade assume completamente o controle dos chakras do médium. Isso é raríssimo e praticamente inexistente. Então, geralmente, quando o médium vai passar a mensagem, às vezes certas coisas que são bobagens, digamos, aquele caboclo, ou aquele preto velho, ou o Bezerra de Menezes disse bobagem. Às vezes não é o espírito que disse bobagem, é o médium que não teve capacidade mediúnica ou psíquica de conseguir transmitir a mensagem, né? Porque tudo é um canal, né? Passa do espírito, passa para o nosso cérebro, do nosso cérebro nós, como se fosse uma tradução, né, daquilo que foi dito. Então, às vezes a gente pode falar bobagem, né? Eu vim em missão para salvar vocês. Na verdade, o Espírito disse, meus bons amigos. Não, é bem assim. Então, às vezes a gente pensa, o Espírito não é missionário, não é bom porque ele diz que é missionário. Às vezes é o médium que não soube traduzir aquilo. Às vezes também, a gente pode dar um exemplo na questão mediúnica, já que nós terminamos a questão e já vamos terminar para não pular para outra, é a rispidez de certas entidades, a rispidez de um caboclo, por exemplo. Aí todo mundo diz, o caboclo é brabo. Aí toda vez que vai incorporar um caboclo, a pessoa, o animismo da pessoa faz com que aquele caboclo seja brabo mesmo, porque a mentalidade dela já está dizendo que todo caboclo é brabo, então na hora que o caboclo vai dar mensagem, ela realmente é ríspida. E às vezes não é o caboclo, às vezes é o médium, né? Tem toda a questão, como não existe mais inconsciência, dificilmente tu vai transmitir, dificilmente não, quase nunca tu vai transmitir aquela mensagem com lisura, com completamente idoneidade de participação tua, né? De participação tua. Geralmente, digamos, vamos botar assim, às vezes varia, às vezes dependendo da tua capacidade mediúnica, do que o espírito vai falar, tu vai conseguir transmitir 30% daquilo que ele quer dizer, outras vezes 20%, outras vezes 60%, outras vezes 70%, mas nunca 100%. Isso por quê? Porque não existe inconsciência mediúnica hoje em dia, né? Apenas alguns espíritos lá, 100 anos atrás, alguns médiuns vieram com inconsciência. Hoje não posso dizer não existe inconsciência, né? Não podemos dizer que não existe médium inconsciente, mas isso é tão raro, muito raro, que se vocês começarem a perguntar, tu é médium consciente ou inconsciente? Eu sou inconsciente. Mas aí a pessoa vai dizer assim, não, mas às vezes eu consigo ver, não sei o que. Bom, quer dizer que tu já não tem 100% de inconsciência. Tu tem um lapso de consciência. Então esse lapso de consciência faz com que tu não tenha a mediunidade completamente inconsciente, né? Então isso já pode diferenciar.
Alguém tem alguma pergunta nessa questão mediúnica que é bem interessante? Essa questão mediúnica quanto à psicografia, pode ser? Uhum. É a mesma coisa com relação à psicografia. Né? A psicografia existe... Muitas desculpas, o espírito ele passa a ideia. Isso. Mas às vezes, claro, às vezes ele não dita frase, ele fala palavra por palavra, ele passa a ideia. Tem vários tipos de psicografia, né? Tem a psicografia mecânica, onde o espírito ele acopla os chakras do espírito aos chakras do braço do médium, e aquele braço move sem o médium tomar conta. Ou seja, ele vai como se eu pegasse o braço aqui de vocês e fizesse assim. Isso seria a psicografia mecânica. Aquela letra, inclusive, é a letra do espírito. Tá? Esse é um tipo de psicografia. Tem a psicografia consciente, no caso, onde seria intuitiva, onde o espírito fala dentro da cabeça do médium. É como se dissesse assim: eu estou aqui hoje. Aí vai lá, o médium escreve: eu estou aqui hoje, meus irmãos. Porque ele nunca vai conseguir ter, geralmente não vai ter toda a capacidade. Então ele está recebendo dentro da cabecinha dele a mensagem e transcrevendo. Então seria uma mediunidade consciente, ou seja, eu estou tomando parte daquilo que está sendo me dito. Na mediunidade mecânica, o espírito toma conta do braço e o médium não está nem vendo o que o espírito está escrevendo, ele nem sabe o que o espírito está escrevendo. Depois que terminou a mensagem, ele vai lá e lê.